Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia, chegamos então a mais uma live. Hoje nossa live número 176, já são 176 dias aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal. E hoje vamos para mais uma live aqui então, no nosso horário agora das 6 horas da manhã, durante esse próximo período e os próximos dias. As lives serão de segunda a sexta às 6 horas da manhã, devido a algumas mudanças que eu tive aqui nos meus compromissos. Depois, posteriormente, a gente deve estar voltando aí para o horário das 7h30, mas por enquanto, de forma provisória, que inclusive tem essa palavra provisória, tem um pouco a ver com o que eu vou falar hoje aqui. Então, provisoriamente, a gente vai fazendo nesse horário das 6h30. De qualquer maneira, né, é um horário mais cedo, sei que é mais difícil de conseguir estar presente, mas igual elas ficam, como todas as outras, gravadas aqui para vocês poderem assistir depois. Hoje vai ser uma live mais curtinha, uma live mais reflexiva ali, de poucos minutos, mas trazendo uma mensagem muito importante, e eu já vou logo avisando já de antemão que essa é uma mensagem que a maioria das pessoas não está acostumada a ouvir e também não gosta, principalmente, né? A maioria das pessoas não gosta de ouvir esse tipo de coisa que eu vou falar aqui, né? Então, só que eu acho que é importante, principalmente nos dias de hoje, no contexto, né? Quando a gente está vivendo determinados contextos, né? Como esse que a gente acabou vivendo aqui no Rio Grande do Sul, que está vivendo ainda de certo modo, né? Que foram as questões das enchentes, assim como também lá em 2020, 2019, a gente acabou vivendo aquele contexto lá do Covid. E essas situações, esses cenários, eles trazem à tona algumas questões da forma que a gente está lidando, né, da nossa postura diante da vida. E é algo que muita gente vai deixando de lado, aquela coisa que vai varrendo a coisa por debaixo do tapete, principalmente quando as coisas se estabilizam novamente. E aí a gente acaba esquecendo muitas vezes que esse tipo de situação, que são situações das quais a gente não controla, elas podem estar acontecendo o tempo todo. E se a gente não tem uma postura diante da vida que sabe que às vezes vão existir coisas provisórias, que vêm às vezes do nada, né, acontecem sem a gente ter controle nenhum, e a gente não assume uma determinada postura diante da vida, a gente acaba muitas vezes se frustrando. E além de se frustrar, muitas vezes quando a gente está no meio desse cenário, essas situações de caos, né, acaba nos trazendo muitas vezes muita ansiedade, devido a gente não estar com essa mentalidade setada de saber assim que diante dessas situações, ou até mesmo diante do nosso dia a dia, da nossa circunstância, existe um tipo de postura que a gente pode assumir que não nos deixa perecer, né? Então, o que eu estou querendo trazer com isso, né? Principalmente nessas situações de caos, existe uma onda, né, que tentam assim nos vender, né? E não só em situações de caos, muitas vezes no nosso dia a dia tem uma onda assim de pessoas que sabem assim que a gente está sempre buscando realizar. Afinal, também eu costumo dizer que esse é um dos pilares da vida, né? Os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas metas. Mas acaba tendo gente que se aproveita muito dessa onda para tentar nos vender uma ideia que nos coloca muitas vezes num mundo de fantasia, né? Então a primeira coisa que eu quero trazer nessa live para a gente observar, e que eu queria que a gente centrasse mesmo no nosso coração, é uma coisa chamada ordem, né? Não é a ordem externa, essa coisa trazida na nossa bandeira, né? É uma ordem no sentido de ordenar o nosso coração, ordenar a nossa postura diante da vida em qualquer tipo de situação, né? Em trazer essa ordem muitas vezes em meio ao caos, até para que a gente não seja pego de surpresa quando essas coisas acontecem, né? Não que minimamente os nossos planos, alguma coisa do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, não vai ser frustrado quando esse tipo de situação acontece. É óbvio que acaba trazendo algum tipo de dificuldade, mas se a gente tem esse princípio de ordem, que é o que eu quero falar aqui agora, a gente acaba não se atrapalhando muito, né? Porque no fim das contas a gente sabe que às vezes a vida traz isso, às vezes a vida tem esses imprevistos, e a gente, sabendo disso, a gente consegue assumir uma postura diferente, né? Que é uma postura que vai na contramão daquela coisa
que é gerada nesses momentos de situação, que é aquela ansiedade louca do tipo assim, quando é que isso vai passar, quando é que isso vai acabar, e agora, e aí o que acontece? O tempo vai passando, a gente muitas vezes não sabe o tempo que isso vai durar e a gente vai desperdiçando vida, a gente vai deixando o tempo escorrer pelas nossas mãos porque está olhando para um futuro. Quando que isso vai mudar? Quando que isso vai acontecer? Paralelamente a isso, né, eu costumo dizer que o macro se projeta aqui no micro, né, as coisas grandes, né, que a gente está vivendo muitas vezes numa vida inteira sem perceber, uma postura que a gente assume diante de uma vida inteira sem perceber, ela vai se projetando muitas vezes nesses recortes de vida pequenos, né? Dito de outro modo, às vezes a nossa vida está ali tranquila, não tem nada de desafio acontecendo e a gente vai meio que vivendo a vida em toque de caixa. Mas também, se a gente for parar para ver, de um modo mais leve e moderado, só que num longuíssimo prazo, porque ali a gente não está sendo desafiado, a gente vai, devido a essa postura, criando uma coisa na nossa cabeça do tipo assim, ó, quando algo acontecer, eu vou viver. Quando algo mudar na minha vida externamente, eu vou ser feliz. Quando algo, né, quando o próximo alvo ali, que eu não sei se vai chegar a acontecer, aí a minha vida vai passar a fazer sentido. Só que nessas situações de caos, esse tipo de comportamento ele fica muito exposto, porque daí de fato a gente está vivendo uma situação que a gente não está acostumado, que a gente não quer viver, e aí vem essa ansiedade que também é fruto desse tipo de postura quando a gente está no dia a dia. O macro se projeta no micro, né? Eu estou vivendo ali no meu dia a dia de uma forma macro, num longuíssimo prazo, até talvez o fim da minha vida, pensando sempre, né? Quando é que essa vida vai se transfigurar para mim? Quando é que eu estou fazendo aqui tudo certinho? Então, quando que a vida vai mudar? E aí quando a gente tem esses recortes pequenos, que é o micro, que é uma situação de caos, essa ansiedade vem à tona de uma forma muito mais forte. Quando que isso vai passar? Quando é que isso vai acontecer? E aí eu vejo o noticiário, e aí eu vejo as notícias, e aí é pessoas fazendo fake news, daí é pessoas se aproveitando, mas aí são notícias ruins, e aí tudo isso vai gerando uma certa ansiedade. Por quê? Porque eu não tenho, no fim das contas, esse princípio de ordem, essa ordem na nossa vida que vale para qualquer tipo de situação, de saber que diante da circunstância que eu vivo, independente do que estiver acontecendo, existe algo que eu posso fazer, existe algum tipo de virtude que eu posso edificar, existe talvez uma coragem que a vida está pedindo que eu exerça, existe talvez um tipo de generosidade, de bondade, de viver esse momento presente da melhor forma possível, sem ficar com delírios de fantasias, de quando que as coisas vão mudar, quando que a minha vida vai melhorar. Eu sei que isso vai na contramão de tudo que vendem pra gente por aí, né? Então, existe uma coisa, né, meio que, principalmente, né, no ramo do desenvolvimento pessoal, que é aquela coisa, né? Mentaliza que agora os seus sonhos vão ser realizados, né? Yes, e vai. Isso aí é uma coisa que tá bom, cara. Eu já tô falando isso porque eu já vi na prática muita gente, né, entrando nessa onda do tipo, vou aqui agora, né, mentalizar, vou viver esse mundo de fantasias, e aí dá ali um soprinho ali, dá um tipo, é como se a pessoa tivesse bebido ali um shot da motivação, e depois de um tempo a pessoa volta lá frustrada, porque daí nada aconteceu, porque ela acreditava ali que se ela mentalizasse, né, simplesmente tudo ia mudar. Quando a gente está no nosso dia a dia, quando a gente está no nosso cotidiano, isso até não é tão prejudicial, né? Porque afinal, tu não tem aquele ganho, tu não tem aquele lado bom ali que tu desejava, mas também não tem nada de ruim acontecendo. Agora o problema é que quando existem essas situações, como essa situação de causa aconteceu, e aí tu te vê ali realmente sem saber, poxa, quando que isso vai acabar? Eu não estava acostumado, a minha vida não era assim. E aí tu fica ali paralisado. Isso daí vem à tona como algo que o pessoal chama de transtorno, né, de ansiedade muitas vezes, né? Que aí eu fico ali, aí eu começo realmente a ter muitas vezes situações difíceis das quais eu não consigo mais viver a minha vida, viver o meu cotidiano, porque eu tô ali sempre naquela ansiedade de querer sair daquela situação, de ver qual é o próximo passo, e aí eu deixo escorrer pelas minhas mãos a única coisa que a gente tem, que eu vivo falando aqui o tempo todo, que é o nosso tempo presente.
nosso tempo presente, independente do que a gente tá vivendo, a gente pode colocar sentido nisso, né? Ora, por que eu falo isso? Porque tem grandes autores que já viveram esses tipos de situação e que trouxeram grandes ensinamentos e grandes aprendizados, né, pra gente, né? O próprio Viktor Frankl, quando ele escreve o seu livro ali, né, Em Busca de Sentido, né, que foi o criador da logoterapia, ele foi um judeu que ficou preso no campo de concentração. E lá não tinha isso de quando eu vou sair, né? Óbvio que as pessoas tinham esperança, vou sair no Natal, o próximo ano isso vai acabar. Mas e aí? É o que ele relata no livro dele. E se esse provisório aqui for o meu permanente? O que eu vou fazer aqui? Por mais que... E olha que eu estou falando de uma situação, e graças a Deus não é a nossa realidade, né? A gente ali, né, passou por coisas difíceis e tal, precisa mudar aquilo, mas a gente pelo menos não está lá com a nossa liberdade, de certa forma, tolhida como estiveram os judeus, né, na época do Holocausto, né? Eles realmente estavam ali, não sabiam se ia morrer no dia seguinte, né? Graças a Deus essa não é a nossa situação. Mas existe alguém na história que viveu isso e que trouxe aprendizados para nós, do tipo, poxa, eu posso colocar sentido na minha vida independente da situação que eu esteja passando, por mais difícil, por mais dolorosa, né? Eu volto a dizer, eu sei que esse não é um tema que é muito interessante, não é um tema motivacional, mas quem já está aqui me acompanhando já há algum tempo sabe, né? Que já, eu costumo dizer, já tem bastante gente fazendo essa parte aí de motivação, né, para vocês aí, já tem um monte de gente na internet, né? Eu estou aqui para fazer um certo trabalho de contramão, que é a busca pelo nosso amadurecimento, né? É esse o tipo de trabalho que eu quero que eu busco fazer aqui no dia a dia, por mais que isso não dê cosquinha, né, no nosso ego, por mais que isso não seja uma coisa que parece que te dá aquela motivação, mas te instala numa realidade da qual tu pode ter um grande amadurecimento de abraçar as tuas responsabilidades, né? Esse outro lado que leva a gente para esse mundo muitas vezes da nossa cabeça, da nossa fantasia. Por que eu falo que é fantasia? Porque uma hora a gente quer uma coisa, daqui a pouco a gente já quer outra, daqui a pouco a gente tem um plano, daqui a pouco as coisas mudam, a gente já quer outra coisa. Então é óbvio, isso não tem forma, né? A única coisa que tem forma mesmo, que a gente pode abraçar, é a nossa realidade. A realidade, ela tem forma, ela pode ser abraçada. As coisas que estão na nossa cabeça, elas não têm forma, né? Então é óbvio que elas vão ficar ali meio que como uma coisa muito instável, vem e volta, né? Então existe uma coisa que é esse princípio de ordem, é somente através disso que a gente consegue dar qualquer passo, né, para que a gente consiga realmente amar o nosso marido, amar a nossa esposa, para que a gente consiga amar nossos filhos, para que a gente consiga trabalhar bem, para que a gente consiga ter um relacionamento com Deus, para que a gente consiga cumprir o nosso dever. A gente precisa dessa ordem, senão a gente vive o tempo todo no mundo do quem me dera, né? Quando que vai ser o próximo passo? Essa coisa do caos, essa coisa da ansiedade, né? Então, para isso existe um princípio que eu quero que a gente foque aqui, que é mais ou menos assim, ó, que a gente encare o nosso provisório, né? É óbvio que, poxa, que bom, eu acredito muito que essas situações difíceis vão passar, assim como a questão do Covid passou, assim como essa situação da enchente vai passar também, né? Mas eu gostaria que por um momento a gente olhasse para o nosso provisório e encarasse da seguinte forma: não que vai ser assim, mas pelo menos para a gente poder extrair algo de positivo, né, de grandioso nisso, para que a gente possa viver ainda melhor no nosso dia a dia, que é o tipo de pensamento assim, de aceitar o nosso provisório como se fosse algo permanente, né, de se questionar mesmo, né. É uma provocação que eu quero acabar trazendo aqui, né, para você, né. É mais ou menos uma pergunta dramática, né, que é do tipo assim, ó, e se nada disso mudasse? E se, né, que a gente parasse para refletir, se esses provisórios, né, se essas situações, se esses contextos que a gente passou nesses determinados momentos, e se isso passasse a ser o nosso permanente? E se isso não fosse mais o provisório? Se nada disso mudasse, o que a gente vai fazer com isso? Né? Se de repente isso não fosse passageiro, se de repente isso passasse a ser a nossa nova realidade, se nada disso mudar, né? Se isso for a nova configuração da tua vida, tu vai jogar todos esses segundos fora? Tu vai jogar a tua vida no lixo agora, se o teu contexto novo for esse? Ou tu vai abraçar essa situação e realmente sair do mundo de fantasias e viver a tua circunstância, a tua realidade e continuar colocando sentido nela, né? Afinal de contas, a única certeza que a gente tem na vida é que
essa vida ela vai passar e a gente não sabe quando é que ela vai acabar, né? Então, nada melhor do que a gente não deixar para amanhã, para colocar sentido nela. A gente não deixar para somente quando isso passar, agora eu vou voltar a viver, né? Então, é importante que a gente olhe para esses tipos de cenários, para esses tipos de acontecimento, pensando dessa seguinte forma, né? Encarando o nosso provisório. É uma coisa que eu tenho certeza que ninguém vai estar falando para vocês, né? Mas é um pedido meio que, tipo, poxa, isso parece que é meio conformismo, né? Nossa, mas eu vou agora ficar conformado. Isso parece que é um conformismo. Isso é o contrário do conformismo. Tu precisa de uma valentia muito grande, tu precisa ter uma coragem muito grande de olhar para isso. E se esse cenário aqui for permanente, como que eu vou fazer? Como que eu vou reconfigurar a minha vida, né? Então, existe algo que está acontecendo no nosso dia a dia chamado vida, né? E aí, o que eu quero evitar com tudo isso é que a gente fique como se pudesse colocar a nossa vida para depois. Depois que isso passar, depois que isso acabar. Ou então o inverso, né? Quando a gente não está vivendo situações de caos, mas quando eu for promovido, quando eu mudar de cidade, quando eu aumentar de salário, quando eu mudar de cidade, quando eu mudar de carro, quando eu mudar de relacionamento, né? No macro acontece muito isso, né? A pessoa às vezes ela está ali num relacionamento, ela não está feliz, mas ela fica pensando, quando eu me separar, aí eu vou dar um jeito na minha vida. Aí ela não dá o jeito na vida dela, porque ela não se separa e ela também não vive o relacionamento que ela está vivendo. Você entende que uma coisa é muito relacionada com a outra? Então não é uma coisa que o caos, essas situações, esses cenários assim, eles só expõem aquilo que a gente já num certo nível está vivendo no nosso dia a dia sem perceber. Esses tipos de cenários, eles só nos trazem à tona, eles só jogam um holofote, né? Sabe aquela luz, aquele canhão de luz? Ele vai ali, é direcionado para a nossa vida. Olha só, é assim que tu está vivendo a tua vida, só que tu não está percebendo, né? Então, que a gente possa, né, se é que dá para se dizer assim, mas tirar proveito, né, disso, né? Que a gente possa viver as situações provisórias como se fossem permanentes, né? Eu costumo dizer que eu conto essa história, né, que não é uma história nada feliz, por assim dizer, mas que é uma história que aconteceu na realidade, né? Eu perdi um amigo durante o período ali de Covid, que era mais jovem que eu, né? Na época ele tinha 34 anos, né? E foi uma perda brutal e que a gente olha, poxa, para aquela situação e pensa, realmente a gente não tem controle de nada, né? A gente estava ali vivendo no dia a dia, fazendo planos, né? Fazendo metas, e aí daqui a pouco, né, passaram-se 2 dias, foi para o hospital, depois de uma semana ele não voltou mais. Então é óbvio que é ruim, né? Ninguém gosta de ficar falando dessas coisas, né? Porque o mais legal é que a gente fica aqui falando, vamos lá, qual será o próximo passo, né? Find your why, né? Acredite que tudo vai acontecer. Mas e aí? E a nossa realidade também é aquilo que a gente não controla. A gente não vai olhar para isso para ordenar também a nossa vida no sentido de, não, mas isso é muito conformismo. Não, isso é o contrário do conformismo. Isso te instala numa realidade no sentido de, poxa, eu preciso de coragem para viver o meu agora. Eu preciso realmente de uma grande valentia para colocar sentido na minha vida exatamente agora, no contexto que eu estou vivendo, né? Não amanhã, não depois, não quando as coisas acontecerem, não quando a vida se transfigurar para o jeitinho que eu quero que ela seja, né? Não sei se é muito profundo ou se é muito complexo, né? Ou se dá através disso para a gente refletir, né? Porque é uma coisa realmente que me traz uma certa angústia ver pessoas vivendo assim, sabe? Você tem uma das grandes angústias assim que eu vejo é ver as pessoas não vivendo o seu momento presente, né? Desperdiçando o seu momento presente sempre com essa coisa do, puxa, né? Amanhã, quando a vida mudar, isso é muito comum, né? Não é perceptível quando a gente está no nosso dia a dia, a vida está ali acontecendo no dia a dia, a gente não percebe isso. Mas para quem já observa isso há bastante tempo, para quem já trabalha com pessoas há bastante tempo, a gente vê, poxa, é triste, né, no fim das contas, né? A pessoa está ali
né, vivendo do dia a dia dela ali sem colocar sentido no seu momento presente, né? Trabalhando mal, servindo, né, não servindo muito, não, isso aqui, para que eu vou fazer a diferença, para que eu vou fazer o meu melhor, né, se eu não sou reconhecido por isso? Isso é tudo fruto desse tipo de pensamento, né? A vida vai mudar, né? Quando alguma coisa externa acontecer, né, aí eu vou me apropriar de uma força interna, né? Então, que a gente não veja isso como um conformismo, mas que a gente veja isso realmente como uma valentia no sentido de agarrar o nosso momento presente mesmo, agarrar com as mãos e parar com essa coisa de quando é que será que isso vai passar, quando é que será que isso vai acabar? Não, que a gente encontre nesse exato segundo, independente do nosso contexto que a gente se encontra, independente da situação externa que a gente viva, que a gente esteja vivendo, que a gente consiga colocar sentido realmente em tudo que a gente faz. Porque a vida afinal é agora, é esse momento presente, a gente não tem nada além dele, né? Então, se a gente não faz o nosso melhor, se a gente não busca se concentrar, realmente isso a gente vive nessa mundo de fantasia, né? Quando essa realidade aparecer, aí eu vou passar a viver, né? Então, a pergunta certa a se fazer nesses momentos, né, para a gente se dirigir para o nosso final, né, que eu vejo muitas pessoas nesse momento querendo saber o que está acontecendo no mundo, mas o que está acontecendo ali na questão global, né, o que as autoridades, né, estão fazendo, né, mas a vida do fulano lá que é famoso, o que essa pessoa está fazendo? Ao invés da gente ficar fazendo essas perguntas, né, o que está acontecendo no mundo, que nesse momento a gente passe a fazer uma nova pergunta, que é o que está acontecendo na minha casa, né? Eu vejo muitas pessoas se preocupando com o que está acontecendo no mundo e esquecem de se preocupar com o que está acontecendo dentro da sua própria casa, dentro do seu trabalho, dentro daquele quadradinho, dentro daquele pedacinho que ela pode de fato agir. Por quê? Porque isso está muito ligado em tudo que eu falei anteriormente, né? É muito mais fácil eu colocar minha cabeça lá em algo que está longe, afinal ali eu não tenho responsabilidade nenhuma, né? É aquela famosa fuga, né? Eu coloco a minha cabeça lá nos problemas do mundo, dos quais eu não posso fazer nada, né? Aí eu fico esperando, de repente, alguém que vai fazer alguma coisa para poder mudar, para poder ajustar essa vida que eu tanto quero, mas já que eu não tenho poder, meios de ação para fazer isso, então eu fico me dispersando, né? Eu fico fugindo para esse lugar que não está dentro da minha realidade. Só que aí o que é o grande prejuízo? O grande prejuízo é que a gente deixa de olhar para aquilo que está acontecendo na nossa realidade, que é a verdadeira pergunta, né? O que está acontecendo aqui onde eu estou? O que está acontecendo agora? Né? O que está acontecendo na minha casa? O que está acontecendo aqui no meu trabalho? Né? O que está acontecendo na vida dos meus filhos, né? Na vida da minha esposa, na vida do meu marido, na vida dos meus amigos? Aqui eu posso atuar, né? Aqui eu tenho algo para ser feito, né? Se eu fico nesse mundo, o que está acontecendo lá no governo, o que está acontecendo lá no mundo? Não estou fazendo o tipo de, poxa, isso não impacta a nossa vida, é óbvio. Ninguém é bobinho para saber que o que acontece dentro do mundo global, de certa forma, vai impactar, né, no nosso dia a dia, né? Agora, tem meios de ação para isso? A gente tem algo que a gente possa fazer em relação a isso, ou é meio que uma fuga, né? Eu estou fugindo para lá porque já que eu não posso fazer nada lá, então é melhor ficar nesse lugar. Não, tem que ser o contrário. A gente tem que olhar para a nossa realidade, para aquilo que está aqui nas nossas mãos para fazer. E aí sim, o que está acontecendo aqui? Aqui eu posso atuar, aqui eu posso mudar, aqui eu posso dar um próximo passo, né? Então, que a gente se agarre nesse princípio de ordem para que, independente do cenário, independente do que estiver acontecendo na nossa vida, né, que a gente encare esse provisório como permanente para que a gente não deixe a vida ser desperdiçada, né, a vida escorrer pelos nossos dedos.
Assim a gente consegue aproveitar, fazer o nosso melhor e seguir nesse princípio de amadurecimento que eu tanto falo aqui todos os santos dias, tá bom, pessoal? Essa foi a nossa live de hoje. Falei que ela ia ser rapidinha, falei que ia ser um tema que não era nada confortável, diferente de outros dias, né, que são temas talvez mais interessantes. Eu falei lá no começo, esse tema não ia ser um tema que interessa a muitas pessoas, né, que não é nada motivacional, mas eu acho que nesse momento é importante a gente olhar para isso também, para que quando as coisas normalizarem, quando o nosso dia a dia já for normalizado, a gente também não desperdice vida sem perceber, a gente não jogue vida no lixo. Essa é a mensagem de hoje, espero que tenham gostado, compartilhem, comentem. Foi a nossa live número 176, amanhã estaremos de volta aqui com a nossa live número 177, agora no nosso horário provisório, que de repente pode ser permanente, que é o nosso horário das 6 da manhã. Seu Jorge Oneron, mas essa é a nossa realidade, é exatamente isso aí mesmo, seu Jorge, esse é o nosso contexto atual para a gente que vive, né? Eu, assim como o senhor também, estamos aqui no Rio Grande do Sul, acabamos de passar por tudo isso e ainda estamos vivendo, né? Conhecemos muitas pessoas que estão vivendo, né? Então é óbvio, tudo isso é muito triste, é muito doloroso, mas até mesmo nesses momentos a gente precisa extrair aprendizados, né? Principalmente para saber se a gente, né, quando isso passar, e que bom que vai passar, né? Mas que a gente, quando isso passar, a gente não desperdice vida, né? Quando a gente tiver uma realidade novamente mais confortável, a gente não fique nessa coisa do quando as coisas mudarem externamente, aí eu vou mudar internamente, né? Que a gente abrace a nossa realidade e faça o nosso melhor agora. Obrigado pela presença aí, seu Jorge, Gregor Ferreira. Então amanhã estaremos aqui novamente nesse nosso horário provisório das 6 da manhã, tá bom, pessoal? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.